Vamos abrir a palavra de Deus nos Salmos, ou no livro dos Salmos, no Salmo de número 124. Que salmo maravilhoso, irmãos. Salmo precioso, alentador, e conquanto dentro de um contexto histórico, quando ele brotou do coração do salmista e tornou-se a canção dos peregrinos, é um salmo que tem muito a ver com a igreja contemporânea, que tem muito a nos falar e a nos ensinar. A salvação do peregrino é o tema da nossa mensagem. O salmo inicia assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, a igreja. Que nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Vamos juntos? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome bendito do Senhor nosso Deus. Chegamos ao quinto salmo de ascensão, salmo de subida, salmo de romagem, salmos dos degraus, como nós temos falado aqui. É o segundo salmo da segunda trilogia. Este é o segundo salmo da segunda trilogia. São 15 salmos e eles estão divididos aí em 5 trilogias. Nós chegamos então ao segundo da segunda trilogia. Este salmo, nessa classificação que temos de 15 salmos, apenas 4 são de autoria de Davi. E este é o segundo salmo dos que nós já lemos e expomos aqui, de autoria do rei Davi. E sendo de autoria do rei Davi, então, ele tem um contexto. Ele tem um contexto em que ele surgiu. E que depois veio a se tornar o hino dos peregrinos que rumavam para Jerusalém naquelas 3 ocasiões especiais, conforme nós já falamos aqui, quando o povo de Deus ia para Jerusalém para adorar. As possibilidades de contexto histórico em que ele surgiu, em primeiro lugar, provavelmente, talvez ele tenha surgido por ocasião da vitória de Deus, quando aquele gigante filisteu desafiava o povo de Deus e blasfemava contra o Senhor nosso Deus e pedia que desse um homem para duelar com ele. E o rei se acovardou, os soldados também, igualmente, e Davi, que recebeu uma missão do pai para levar comida, queijo, leite, vinho para os seus irmãos, ele então, quando chegou no acampamento, que escutou aquele homem do outro lado, desafiando o povo de Deus, e blasfemando contra o Deus de Israel, Davi, então, perguntou, não tem alguém para lutar com este homem? E se colocou à disposição, e vocês sabem qual é o resultado. A vitória de Deus veio, o gigante tombou, e Davi cortou a cabeça do gigante, e então houve festa, houve júbilo. Possibilidades ainda existem dentro de um contexto em que Davi algumas vezes guerreou contra os filisteus. Eles não foram derrotados definitivamente por ocasião da morte do gigante. Algumas vezes eles avançaram e guerrearam contra o povo de Israel, e Davi, líder do povo de Deus, príncipe de Israel, Deus deu a vitória a Davi e ao povo de Israel. Alguns estudiosos pensam que talvez ele tenha surgido naquelas ocasiões em que Deus deu livramento a Davi, quando Saul, então, o espreitava e teve condições, assim, circunstancialmente, de eliminar Davi, Deus providenciou o escape.
E alguns ainda entendem que talvez ele tenha surgido quando o filho de Davi tentava usurpar o trono. O filho de Davi, Absalão. Eu estou inclinado a pensar que ele tenha surgido no primeiro momento, quando Davi venceu o gigante Golias. E então ele veio a se tornar uma canção, um hino de louvor ao Senhor nosso Deus, nessas ocasiões em que as pessoas iam para Jerusalém. Enquanto eu li esse salmo, e pensando nessa expressão, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, me veio à memória uma experiência pueril, uma experiência rural. Quando criança, isso já faz muito tempo, obviamente, né, eu ia ao curral levar café para o meu pai de manhã. Ficava perto da nossa casa, e então minha mãe preparava o café ali por volta de 6 horas, e 6h30 da manhã, eu ia para levar o café para o meu pai. E ia também guarnecido de uma xícara, de uma caneca, melhor dizendo, grande, cheia de farinha e açúcar, porque chegando lá, meu pai então tinha uma vaca que ele escolhia, que ele falava que aquela era a vaca que tinha saúde, e então tirava o leite ali naquela caneca, misturado com farinha e açúcar, é por isso que eu sou robusto assim, e a gente tomava ali aquele leite quentinho. Ninguém ficava doente, né? A gente tem umas coisas hoje assim que a gente fica amedrontados, mas naquele tempo ninguém morreu, ninguém ficou doente por tomar leite sem ferver, né? Mas o curioso é que nessa experiência que eu conto para vocês, é que quando eu ia aproximando, o gado leiteiro, geralmente, ele não tem muito apreço pela criança. Então, ao me aproximar, meu pai escutava a minha voz, mãos pequenas, e ele se dirigia, então, ao meu encontro, e colocava-se ao meu lado, e caminhava comigo, no meio do curral, no meio do gado, até chegar no lugar onde ele, então, costumava tomar o seu café. Ao passar no meio daqueles animais, eu percebia nitidamente a fúria, como aqueles animais, aquelas vacas, olhavam para mim, como que os olhos arregalados, como que bufando, mas ao mesmo tempo olhando para ele, percebendo como que a autoridade do meu pai, por estar ao meu lado, elas não avançavam. Era como que a presença dele impedisse aqueles animais ferozes, grandes, diante daquela estatura pequenina e frágil, de avançar e atacar. Meu pai estava do meu lado, e ao estar ao meu lado, me transmitia segurança e proteção. Me veio à lembrança, portanto, essa experiência pueril da infância, nesse contexto rural. Obviamente que, dado as suas ressalvas, ou fazendo as suas ressalvas, o povo de Deus estava diante de um grande perigo. Enfrentou um perigo enorme, um perigo em que o povo de Deus seria dizimado caso Deus não se colocasse ao lado do seu povo amado. E é assim, então, que surge esse salmo no coração deste homem de Deus e que veio a se tornar uma das canções mais cantadas pelo povo de Deus, palavra de Deus que chega até nós na noite desse dia para nos alentar, nos consolar e fazer com que os nossos olhos se voltem para o Senhor e sejam mantidos no Senhor que está o tempo todo, perenemente, ao nosso lado, nos protegendo e nos guardando. Agora pense comigo, nessas caravanas que aconteciam, em que essa montoeira de gente iam para Jerusalém, para a cidade santa, onde estava o templo de Deus, para adorar e levar ao Senhor Deus os seus sacrifícios, as suas ofertas, e de repente o regente iniciava o salmo. E o povo respondia. Imagine você, irmão, imagine você, minha irmã, imaginem vocês como que era isso, como que era essa experiência, como que isso era marcante, o regente conduzindo o povo de Deus nessa canção, dizendo: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E aí o coro respondia: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado,
quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Bendito seja o Senhor. O dirigente conduzia o povo e conclamava o povo: Israel, responda, Israel. Rememore, Israel, o que Deus fez. E Israel então cantava. Que maravilha, que momento estupendo, aquele povo que ia à presença de Deus, que comparecia à presença de Deus, cantava estes grandes feitos ao Senhor nosso Deus. Hoje é a nossa vez, não indo para Jerusalém geográfica, terrena, mas indo para Jerusalém celestial. Hoje somos nós que cantamos, se não fosse o Senhor. Ah, se não fosse o Senhor, Gabi. Ah, se não fosse o Senhor, Guilherme, que coisa boa ver você, Guilherme. Se não fosse o Senhor, Néder, que esteve ao nosso lado, ah, nós teríamos sido destruídos, extinguidos. Agora, pense comigo, isso acontecia nessas caminhadas, num contexto em que o povo estava indo cultuar a Deus. E estando lá, eles cantavam estas canções. Então, algumas perguntas, eu quero levantar algumas perguntas aqui para nos situarmos, de certo modo, a realidade que se passou e a realidade na qual nós estamos vivendo. A primeira pergunta é: seria importante, num ambiente de culto, recordar e ser recordado acerca daquilo que Deus fez por nós? É importante quando nós comparecemos à presença de Deus para cantar louvores a Deus, para elevar ao Senhor nosso Deus nossas orações de ações de graças, é importante rememorar de modo pessoal, mas de modo coletivo, os feitos de Deus, aquilo que Deus fez na história. É importante cantar sobre os atributos de Deus, sobre as intervenções de Deus. É importante, no contexto de culto, o povo ouvir essas verdades e, ao mesmo tempo, verbalizar essas verdades. A segunda pergunta é: seria importante, durante a nossa jornada, a nossa peregrinação, quando os perigos surgem, ser relembrado sobre os poderosos feitos de Deus no passado e entender que o que Ele fez no passado, sendo Ele o mesmo, também Ele é poderoso para nos guardar nos dias vigentes? Seria importante quando a gente escuta tantas notícias ruins, de tantas pessoas que foram dizimadas nesses últimos 4 meses, a gente ouvir isso, a gente escutar isso para que o nosso coração seja alentado, e talvez a gente até aprenda a confiar, como nós cantamos aqui, um dia a gente aprende a confiar. Nós não podemos cerrar os nossos lábios e tolir, na nossa manifestação de fé, aos nossos filhos de que eles ouçam essas verdades de Deus. E assim eles possam manter os olhos no Senhor, indiferente das situações, e confiar em Deus e fazer coro com o salmista: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ah, naqueles dias sombrios, início de 2020, quando a pandemia ultrapassou os mares, as fronteiras geográficas e chegou até nosso país. Ah, se não fosse o Senhor, nós teríamos perecido. Faz sentido? Seria importante cantar sobre esses feitos que aconteceram no passado? Seria importante assumir essa atitude, essa postura que os nossos irmãos assumiram? Essas verdades nos ajudam a olhar para o futuro com esperança? Eu penso que sim.
E é nesse contexto, portanto, e olhando para essas verdades que estão no Salmo e pensando e refletindo sobre essas perguntas, que nos faz olhar para dentro de nós e, ao mesmo tempo, olhar para fora de nós, isto é, olhar para Deus, é que eu quero compartilhar com vocês 3 verdades deste Salmo. Eu quero compartilhar o reconhecimento como resultado da salvação, ou da libertação, se você preferir. Eu quero compartilhar com você o louvor como resultado da salvação, e eu quero compartilhar com você sobre a confiança como resultado da salvação. Então, 3 verdades: o reconhecimento, o louvor e a confiança. Vejamos, então, a primeira verdade, o reconhecimento como resultado da salvação, dos versos 1 até o verso de número 5. Até o verso de número 5. Eu tenho começado a cultivar o gosto pela literatura fictícia. E, obviamente, ao gostar e a começar a ter gosto por esse tipo de literatura, a gente começa a ter gosto também pelos filmes, que alguns são produzidos a partir disso. Então, por exemplo, só para citar pelo menos três autores que escreveram boas literaturas, que são apreciadas e lidas até os dias de hoje, e penso que elas vão se perpetuar aí até a volta de Cristo. Uma delas tem a ver com a produção de C.S. Lewis. Pense, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia. Antigamente eram 7 volumes, que a minha filha, quando descobriu, leu 7 em 30 dias. Ela se prendeu, ela chegava da escola, entrava para o quarto e lia vorazmente aquelas literaturas. Hoje você encontra aí um volume só, os 7 em um só volume. Pense, por exemplo, na literatura de John Bunyan, né, O Peregrino, que é uma que eu tenho lido mais recentemente. Que delícia ler aquilo, aqueles personagens, aquelas figuras. Mas uma produção também desse tipo de literatura foi produzida por um cristão de tradição católica, que é Tolkien, que produziu aqueles vários volumes, grossos volumes, que viraram filmes, né? Senhor dos Anéis. Pense você, por exemplo, nessa produção deste último escritor, que colocou com muita maestria na sua literatura elementos do cristianismo. E você que já teve a oportunidade de ver aqueles filmes longos, mas que a gente fica ali preso diante da tela, né? Aqueles orques, aqueles bichos com olhos esbugalhados, com a face desfigurada, com lanças, com espadas, com instrumentos de metais, e às vezes cavalgando em animais feios, amedrontadores, que se depara com os homens como que os orques representando o reino das trevas e os homens tentando defender os seus reinos, e assistidos pelo mago Gandalf, se não me engano, eu acho que é esse o nome, montado em seu cavalo branco, como que representando o reino da luz, e num determinado momento parece que os orques vão vencer e vão destruir o reino dos homens. E quando tudo está escuro, e quando parece que vai culminar com a tragédia, lá aparece ele em seu cavalo branco, e a luz vai como que encurralando e afastando as trevas. E você fala, uau, que esplêndido. E aí você se volta para as Escrituras e para a mensagem do Evangelho e começa a fazer algum sentido para aqueles que ainda não tinham nenhum contato com as Escrituras Sagradas e começam a pensar, olha, faz sentido essa realidade de um reino de trevas e de um reino de luz. Nós estamos falando de literatura nesse âmbito da ficção. Mas nós estamos diante de um texto que, embora é um texto poético, entretanto, ele está retratando uma realidade histórica, de fatos históricos, de situações que aconteceram.
E que a gente olha então para essas figuras que são utilizadas, de homens que estavam prontos para devorar o povo de Deus, como que para engolir vivo o povo de Deus, de águas violentas com a sua força, prontas para destruírem o povo de Deus, de animais famintos e ferozes com seus dentes e as suas garras, e também armadilhas. E você fala, olha, existe uma esfera de um reino que é hostil ao Senhor Deus e, consequentemente, é hostil ao povo de Deus. E o povo de Deus, que revela a sua vulnerabilidade, se não tivesse o amparo de Deus, seria inevitavelmente destruído. É um texto que fala de verdades que aconteceram. E os nossos irmãos se sentiram exatamente assim como eles descreveram, dentro desse contexto da hostilidade, da violência, em que eles corriam o risco de morte, o risco de serem exterminados e eliminados de sua história e não fazer mais parte do mapa ou do radar de Deus. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. É pensando nessas questões, então, do passado. É pensando na história vivida pelo povo de Deus, que os nossos irmãos, então, cantam essas verdades, entoaram essas verdades, oraram essas verdades. E essa verdade é verdade de Deus, para mim e para você. Para que você não se esqueça que a sua vida é protegida e é poupada por conta da presença de Deus, por conta da mão de Deus. E é assim que eles entendiam. E é assim que nós precisamos entender. Porque se em algum momento você pensar que são os meios que te protegem, você fará dos meios o seu Deus e colocará os meios no lugar de Deus. E de Deus não se zomba. Deus usa os meios, mas você não pode fazer dos meios ou divinizar os meios. Deus usa os instrumentos, mas você não pode pensar que são os instrumentos que efetivamente guardam e protegem você. Temos aqui o álcool em gel. Nós estamos usando e devemos usar. Mas se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, não tem álcool em gel. Se precisa ir para uma instituição hospitalar, lá nós seremos cuidados. E ao sermos cuidados, precisamos entender que isso faz parte do cuidado providencial, paternal de Deus. Mas se o Senhor não estiver ao nosso lado, ou ao lado daqueles a quem Ele quer preservar, não tem respirador artificial para preservar a vida de ninguém. Eu não estou, e não quero que você pense, que eu estou tratando de modo desdenhoso dessas coisas, absolutamente não, porque creio que Deus utiliza os meios para cuidar de nós. Mas a questão é que às vezes nós queremos fazer uma ruptura e isolamos Deus e pensamos, Deus tem a ver com essa questão religiosa. Deus não tem a ver com essa questão que envolve o físico. E aí nós cometemos um grave erro. E corremos o risco de nos apartarmos do Senhor e pecarmos contra o Senhor. Aqui o salmista faz duas afirmações de reconhecimento. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E conclama Israel a repetir, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Deus estava ao nosso lado, é isso que o salmista está falando. Quando nós fomos poupados, quando nós recebemos a libertação de Deus, isso foi em decorrência da presença de Deus. Nós não estávamos sozinhos. Deus estava do nosso lado, e porque estava do nosso lado, nós fomos salvos. E aí você vê, note que aparece por duas vezes esta palavra, quando os homens,
quando a sua ira se acendeu. E esta é uma palavra para fazer menção de um acontecimento histórico. Não foi uma questão de possibilidade, era uma questão factual, em que o salmista se via como povo de Deus prestes a ser destruído. É uma vivência, é uma experiência. Não foi uma possibilidade, foi um fato. E aí ele emprega aqui, pelo menos alguns estudiosos entendem que são 3, mas eu vou apontar aqui apenas 2 figuras que são empregadas. A primeira figura, você pode notar no versículo de número 3, que está atrelada ao versículo de número 2, quando ele diz assim: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Essa é a primeira figura. A segunda figura que alguns estudiosos levantam, mas eu não vou tratar dela, é a figura do fogo, quando a sua ira se acendeu. E a segunda é de uma grande inundação. As águas nos teriam submergido. Alguns entendem que essa primeira figura tem a ver com um terremoto. Alguma coisa parecida para falar como que era essa conspiração, essa tentativa dos ímpios em tentar eliminar o povo de Deus, alguma coisa semelhante àquilo que aconteceu com aqueles homens que conspiraram contra Moisés. E então a terra se abriu e engoliu aqueles homens vivos para mostrar que Deus estava com Moisés. E uma vez que Deus estava com Moisés e eles conspiraram contra Moisés, eles receberam a punição. Alguns pensam que talvez a linguagem seja essa, de um terremoto, de algo em que a terra se abriu e começou a sugar, a tragar aos homens. Mas uma possibilidade, eu entendo, que faz sentido dentro desse contexto, é a possibilidade de algo assim como que um monstro, um grande monstro, com a sua força, que abre a sua boca, com os seus dentes grandalhões, e começa a tragar, começa a sugar, engolir os homens vivos. Como que um animal que não tinha fundo, e que quanto mais, melhor. É esta figura, portanto, que o salmista usa no primeiro momento, quando diz: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido tragados definitivamente. Tamanha era a fúria dos homens contra o povo de Deus. E a segunda é de uma grande inundação. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, as águas impetuosas. Vejam a força do texto. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa cabeça. Eu tenho 2 experiências assim não agradáveis com água. Uma delas foi quando eu me mudei da roça para Vitória, e eu fiquei encantado com o mar. Então, todo fim de semana, sábado, era assim que o sol aparecia, e eu despertava, eu ia para a praia, ficava o dia todo. Domingo, a mesma coisa, não era cristão naquele tempo, então não guardava o dia do Senhor. Mas um dia eu fui para uma praia que tinha aquelas arrebentações, aquelas ondas, e desavisadamente, ninguém me falou, eu fiquei de costas para uma onda daquela e tomei aquilo que as pessoas chamam de um caldo. Ela veio com a sua fúria, com a sua força, e me deu um tapa nas costas e me levou na areia da praia. Ela foi me levando, e eu rolando, e ao mesmo tempo que ela me levou, ela voltou comigo novamente. E eu me ralando todo, debaixo, submerso, aquelas águas que me envolviam e que me impedia de subir, até que
por um ato da providência, penso eu consegui, e como eu nadava relativamente bem, eu consegui tomar um pouco de fôlego, já tinha bebido muita água salgada, e então consegui aos poucos sair, enquanto que os colegas que tinham ido comigo rolavam de rir. Ninguém pensou em me salvar ou entrar para me salvar. A força da água. No Antigo Testamento, sempre que a gente olha, ou quase sempre que a gente olha para esta linguagem de água, é sempre dentro de um contexto em que a pessoa está para ser destruída, uma conspiração contra a integridade física da pessoa, de algo que está pronto para destruir. Às vezes, essa figura é utilizada para as nações vizinhas de Israel, inimigas do povo de Deus. A segunda experiência é quando eu, ainda criança, aí no contexto rural, num período de enchente, eu saí com as crianças da minha faixa etária e juntamente conosco, com as crianças da minha faixa etária, que tinha aí por volta de 9 a 10 anos, nós subimos naquilo que se chama pinguela, que é um pau que é colocado sobre o rio e que serve de ponte para passar. E nós estávamos acompanhados de um garoto mais velho do que nós, que tinha aí por volta de 15 a 16 anos, um menino maligno, com coração maligno, mau. E enquanto estávamos ali, sobre aquela madeira, ele resolveu me lançar no rio, no período de enchente. E eu não sabia nadar. E ele me jogou, eu caí do lado de cima, e a água, com o rio que estava com seu volume acima do normal, então as águas faziam esse movimento. Penso que você já viu isso nas enchentes. E como ele me jogou do lado de cima, eu subi e consegui segurar naquela madeira. Porque se eu passasse ali, uma vez que ele que tinha jogado, certamente ele não ia pular na água para me resgatar. E os meus colegas não tinham condição de fazê-lo. Eu confesso a vocês que eu fiquei até a minha idade adulta, sei lá, por 20 anos, eu não podia ver aquele rapaz que já era mais velho do que eu. Eu tinha um ódio mortal dele. Eu pensei algumas vezes em matá-lo. Porque eu entendi que naquele dia ele quis me matar. Mas isso foi no tempo da impiedade. Deus me salvou e eu não tenho mais nenhum ressentimento contra ele. Mas essas duas experiências mostraram para mim, revelaram para mim o quão perigoso são as águas. Elas são revoltas, elas são fortes, elas são, como que na linguagem do salmista, impetuosas. E aqui nessa figura de linguagem nós vemos tanto o aspecto da profundidade, quando eles disseram, eles cantavam, as águas nos teriam submergido. Profundidade. Mas também quando ele usa a linguagem para falar da força das águas, as águas impetuosas. É nesse contexto, portanto, e usando essas duas linguagens, essas duas figuras de linguagens, que o salmista entende e reconhece que houve um grande livramento. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. As águas teriam nos submergido e elas, com a sua força, teriam passado sobre a nossa alma. Nós teríamos deixado de existir se Deus não tivesse do nosso lado. Percebam, portanto, que as figuras que são aqui empregadas, elas colocam diante dos nossos olhos uma linguagem com cores vivas que a gente consegue imaginar de como que o salmista estava, de como que o povo se encontrava e de como teria sido se Deus não estivesse ali com eles. O que teria acontecido com os nossos irmãos se Deus tivesse deixado os nossos irmãos à mercê da sua própria sorte? Os resultados prováveis teriam sido engolidos pelo monstro. Segundo, teriam sido tragados pelas águas turbulentas, impetuosas, profundas. Eles não teriam resistido. Quando nós olhamos para este salmo, irmãos,
ele não pode nos servir apenas de informação histórica. Ele precisa ser acolhido numa experiência com Deus para você avaliar a sua própria existência diante dos perigos que você já enfrentou e diante dos perigos que talvez você tenha que enfrentar. É preciso que você reconheça que a preservação da sua vida tem a ver com a presença de Deus, tem a ver com Deus que se decidiu estar do seu lado, tem a ver com essa decisão graciosa de Deus, quando Ele então veio e se fez presente ao nosso lado. Ao nosso lado. E daí a gente tira 3 implicações dessa primeira parte. O perigo era gigantesco. O perigo era grande, era enorme. Se o perigo era grande, e o perigo era grande, conforme nós já vimos, e a linguagem aponta nessa direção, então nós precisávamos, ou nós precisamos, como os nossos irmãos precisaram, de um Salvador maior do que o perigo. Não pode ser alguém que esteja no mesmo nível da conspiração e da hostilidade, tem que ser alguém capaz de deter e refrear aquilo que conspira contra o povo de Deus. Deus é maior do que tudo que ameaça a sua vida. Se o perigo era grande, se o Salvador precisa ser maior do que o perigo, então pressupõe que a salvação também é extraordinária. Deus livrou o seu povo de uma grande tragédia, Deus livrou-nos de uma grande perdição também. Nós estávamos fadados à perdição do inferno, e Deus se fez presente na pessoa de Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, para nos dar grande salvação. O perigo era grande, mas o Salvador é maior do que o perigo. O Salvador é maior do que o perigo, e tendo Ele decidido salvar, grandiosa é a salvação que chegou até nós e que nos foi dada graciosamente em Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é a primeira lição que nós aprendemos, o reconhecimento como resultado da salvação. A segunda lição é o louvor como resultado da salvação. Pense que o dirigente está conduzindo o povo, e o povo está respondendo. Versículo, então, de número 6 e versículo de número 7. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. E nós nos vimos livres. A gente percebe, então, neste salmo, nessa estrutura, o que fez o povo reconhecer este evento extraordinário. O povo tem a consciência plena, isso está muito definido na mente do povo. Uma vez que isso está definido enquanto reconhecimento, isso leva para um segundo resultado, que é o resultado do louvor, que é o resultado da gratidão, que é o resultado que nos leva a usar os nossos lábios para dizer bem de Deus. Bem dizer, basicamente, traz essa ideia de bem dizer, traz a ideia de dizer coisas boas de Deus, de quem Ele mesmo é, em razão do seu caráter, em razão dos seus feitos, em razão da grande salvação que Ele nos deu. Uma vez então que esses irmãos olham para o passado e falam, olha, nós estaríamos perdidos, definitivamente perdidos, se Deus não estivesse estado do nosso lado. Mas uma vez que Ele esteve do nosso lado, nós fomos salvos. E agora o que fazer? Tem um pastor de uma grande igreja em Miami, chamado N. Cordeiro, que ele, em seu livro chamado de A Igreja Irresistível, e esse conceito às vezes é estranho para nós, ele quer falar que igreja irresistível é uma igreja que é humilde, uma igreja que é quebrantada, uma igreja que almeja a presença de Deus. É com essa ideia que ele trabalha, a igreja irresistível não para as pessoas, mas ela é irresistível dessa manifestação de Deus em razão do modo como ela se porta diante de Deus. E tem um capítulo dele que ele chama de gratidão, e ele diz que gratidão, que louvor a Deus,
não tem a ver com reconhecimento. Uma pessoa pode reconhecer, diz ele, que algo extraordinário, estupendo aconteceu, e entretanto ela não assume intencionalmente uma postura de gratidão, de louvor a Deus. E eu penso que isso nos ajuda, que essa ideia de Wayne Cordeiro nos ajuda a entender isso. Porque esses nossos irmãos, eles não apenas reconheceram o feito de Deus, mas tendo reconhecido o feito de Deus, eles assumiram uma postura intencional de louvar a Deus, de enaltecer a Deus, de magnificar o nome de Deus em razão da grande salvação que Deus contemplou o seu povo. Isso não é extraordinário? Você tem os motivos pelos quais você precisa assumir uma postura intencional de gratidão a Deus. Não basta você saber que um fato histórico aconteceu na sua vida e que você avalia e fala, olha, isso tem que ser coisa de Deus, isso foi coisa de Deus. Se isso não desaguar em louvor, em culto a Deus. Quando a gente comparece diante de Deus, como igreja, como povo redimido, nós o fazemos por conta do reconhecimento, mas de um reconhecimento que nos leva às ações. Ações que elas são concretizadas por meio da verbalização, por meio de coisas que são visíveis, que são escutadas pelos outros, e sobretudo são escutadas por Deus. Deus que está assentado no seu alto e sublime trono, ele para receber o culto da sua igreja. Ele para escutar o que a sua igreja tem a dizer. Mas não é dizer, como o menino da propaganda do Danoninho, que fica só pedindo, me dá, Danoninho, Danoninho dá. É de uma igreja que, em razão do que Deus já fez, ela vem para enaltecer o nome de Deus e falar, ele é digno de receber o meu louvor, ele é digno de receber a minha adoração, o meu culto, os meus cânticos, a minha vida, o meu bem-dizer é para o Senhor que me livrou, o Senhor que me salvou. Houve uma intervenção, portanto, na história dos nossos irmãos, e com isso eles são levados a bendizer a Deus. O poder de Deus entrou em ação quando eles não podiam promover o escape, quando eles não podiam promover libertação para eles mesmos. Deus agiu, e nesse caso, então, eles têm motivos para bendizer a Deus. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Vejam que novamente ele volta a usar a figura de linguagem. E ele vai usar aqui duas outras figuras para reforçar o tamanho da salvação, para reforçar o tamanho do Deus de Israel, o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que entregou o seu Filho por nós, para que você não perca diante dos nevoeiros, diante das situações obscuras, diante das nuvens densas que aparecem, para que você não perca a percepção do tamanho de Deus e da intervenção grandiosa de Deus. Dentes, laços, são duas outras figuras que ele usa. A primeira, que nós vemos no versículo de número 6, bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, traz a ideia de um animal selvagem, faminto, com as suas presas afiadas. Eu penso que a maioria de nós já vimos aqueles documentários, especialmente daquela região da África, do continente africano, da savana africana, e que nós vemos, dentre alguns, os leões que ficam às espreitas para atacar a presa, ou leopardo, ou um que é menor um pouco, mas tem as suas presas afiadas, a hiena, né, um bicho devorador, asqueroso, né? A gente vê a força, embora ele seja pequeno, mas quando ele ataca, eles atacam em bandos, e eles destroem rapidamente a presa. Eu já vi, inclusive, dos animais chegando naqueles poços, e tem
aquele jacaré, aquele bicho enorme escondido ali, aparecendo um pouquinho do casco, e o animal desavisado se aproxima e de repente, ele com as suas mandíbulas ataca no pescoço do animal e tem uma força. E você vê ele fazendo aqueles movimentos na água e arrastando o bicho. E o bicho mobilizado. É essa linguagem que o salmista está usando de um animal selvagem. Ele está dizendo, o Senhor não nos deu por presa aos dentes deles. Eles estavam prontos para nos devorar, como um animal selvagem. Segundo, uma armadilha traiçoeira. Quando eles diziam e cantavam, salvou-se a nossa alma como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Nos vimos livres. Eu não conheço. Na minha região, naquele tempo que a gente não tinha consciência dessa questão ambiental como a gente tem hoje, até por conta da fiscalização, a gente realizava caças no meu tempo de infância, né? Então, eu não tenho precisão de que tipo de armadilha era essa, assim, pelo menos da utilização, empiricamente falando. Os estudiosos dizem que era uma espécie de rede, que ficava camuflada para apanhar um pássaro. Isso traz para a gente uma lição, para que você perceba o quão vulnerável o salmista, o povo de Deus, se sentia. Diante de algo que foi estrategicamente planejado por um homem, de um modo ardiloso, sem dar chance para o pequeno animal, no caso aqui uma ave. Então as armadilhas que eu conheci eram alçapão, arapuca. Alguém aqui conhece arapuca? Ah, tem mais caipira aqui comigo, é DJ, só pode ser DJ, mais um caipira lá da Bahia. A gente colocava, né, DJ, ali a isca, esperando que a rolinha, inhambu, e esse tipo, pomba, né, a selvagem, fosse atraída pela isca, e então nós íamos lá depois e pegava aquele animal, até para a alimentação. Essa linguagem mostra o quão destrutivo era a situação, caso não tivesse havido a intervenção de Deus. No outro dia eu chegava na igreja de manhã, eu e o reverendo Robson, e de repente um dos nossos colaboradores aqui me chamou e falou assim, pastor, tem um gato que está preso na rede do nosso futsal que tem aqui nos fundos. Aliás, eu quero convocar aqui uma divagaçãozinha, eu quero convocar os jovens, quando acabar isso eu quero esperar você ali na quadra para encarar um futsal comigo ali, para mim passar um pouco de habilidade para vocês. Chegamos lá, e o moço ficou amedrontado, porque o gato estava já roxo, aquilo enroscou no pescoço dele, eu não sei o que o rato fez ali, o rato prendeu o gato. E o rapaz falou, tem que ligar para o corpo de bombeiro. Eu falei, é o jeito, ligar para Anderson acionar aí. E eu e o Robson, dois gigantes, né, podia ir lá e resolver o problema. A gente ia acionar o corpo de bombeiro, porque o bicho estava raivoso, estava morrendo, mas raivoso ali, né, com as poucas forças que lhe restavam, e ele com os olhos esbugalhados, mais do que o normal. Ele estava aprisionado pelas redes, ou pela rede, e ele não tinha condição de sair. E foi nessa manhã que eu percebi que o reverendo Robson tem mais coragem do que eu. Porque ele foi, segurou por detrás do gato assim, e com a tesoura conseguiu cortar as cordas, e o bicho saiu cambaleando, zonzo, né, como que prestes a morrer, recobrou o fôlego e partiu. O salmista está falando assim, olha, note, irmãos, a grande salvação que aconteceu. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço, e nós nos vimos livre. Note a linguagem, dentes.
laços, redes. Isso por si só, essa situação de perigo, mostra a grandiosidade do perigo e quão vulnerável eram os servos de Deus e quão vulneráveis somos nós diante dos grandes embates da vida. Daí é preciso que realmente aconteça uma intervenção de alguém maior do que nós e maior do que a circunstância, para que recebamos vida, para que sejamos poupados da morte. Mas o que é bonito nesse texto, além da intervenção divina, é a soberania de Deus sob duas óticas. Eu quero que você preste atenção nisso. A soberania de Deus, nesse texto, sob duas óticas. Primeira, quando o Senhor, a primeira ótica é quando o Senhor decide entregar as pessoas. Porque Deus, ele é poderoso. Veja só que o texto diz assim: bendito o Senhor que não nos deu. Soberanamente ele pode dar. Ninguém pode coagir Deus a fazer alguma coisa para mudar a nossa história. Então ele é soberano para entregar e deixar à mercê da própria sorte, dos perigos grandes que surgem, das coisas que são maiores do que nós, mais fortes do que nós. Deus é soberano e não está obrigado a fazer nada por você e nem por ninguém. Mas a segunda ótica que nós precisamos olhar, que tem a ver com a salvação, é quando o Senhor resolve salvar. Não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma. Ele é soberano tanto para deixar, mas ele é soberano também para intervir e salvar. E aqui com isso ele já revela a sua graciosidade, porque fez um pacto com os descendentes de Abraão. Ele decidiu preservar os descendentes de Abraão. E ele decidiu que por meio da descendência de Abraão haveria de vir o Cristo, o seu Filho bendito, aquele que foi prometido lá no Éden, que haveria de nascer da mulher, aquele que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, é óbvio que Deus salva o seu povo para manter intacto também a sua promessa de redenção sobre a vida do seu povo. O que ele fez porque é soberano. O que ele fez porque ele é gracioso. O que ele fez, decidiu fazer, porque ele é o Deus de amor. E porque é o Deus de amor, ele resolve salvar as pessoas da morte, quando ninguém mais podia fazer nada. Ele não só livrou o seu povo do laço, mas ele quebrou o laço. Ele esmigalhou os laços. Porque os laços, diante da força e do poder de Deus, são nada. São nada. Nós somos pequenos e às vezes nos sentimos embaraçados e aprisionados pelos laços, pelas armadilhas que são postas diante de nós. Mas para Deus, basta um mover de Deus e isso tudo se espatifa. O resultado? Vemos o tamanho do perigo. O segundo resultado, vemos o tamanho do livramento. O terceiro resultado, vemos o tamanho do libertador de Israel, o nosso Redentor, Salvador, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a salvação do peregrino está atrelada a três coisas que estão estruturadas no Salmo. Primeiro, o reconhecimento como resultado da salvação. Segundo, o louvor como resultado da salvação. Terceiro, a confiança como resultado da salvação. E aí ele encerra dizendo assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O que foi experimentado então pelo salmista, e que agora é cantado pelo povo de Deus, vem tanto para refrescar a memória, mas também vem para fazer com que o povo, no presente, diante das lutas, e olhando para o futuro, o povo tenha esperança. E compreenda que o Deus que salvou no passado, é o Deus que salva no presente, é o Deus que salva no futuro. Ele continua sendo o mesmo.
E se Ele decidir ficar do seu lado, ninguém pode fazer nada contra a sua vida. Ele é a proteção segura. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. E aqui duas coisas nós podemos depreender desse aspecto que envolve a confiança do povo. A primeira tem a ver com o nome. O nome revela a identidade de Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor. Não é pronunciar o nome do Senhor como que numa espécie de crendice, de amuleto. É compreender e conhecer que o nome de Deus revela a sua identidade, revela o seu caráter. Tem uma coisa muito bonita para você fazer o dever de casa nesse tempo de pandemia, de quarentena, que é você ler o livro do Gênesis, observando a revelação progressiva e o modo como que Deus vai se revelando aos patriarcas, e à medida que ele vai se revelando, ele vai trazendo outros elementos relacionados ao nome. Por exemplo, diante de muitas coisas que Deus falou, pensando só no patriarca Abraão, do Deus da aliança, quando você chega no capítulo de número 17, aparece pela primeira vez, já tinha aparecido Deus Altíssimo, o Senhor Deus, o Deus da aliança, e quando chega no capítulo 17, quando Abraão ainda tem dúvidas, quando ele tem 99 anos de idade, de um Deus que tinha feito a promessa a ele quando ele tinha 75 anos, passaram-se, portanto, 24 anos sem que a promessa se cumprisse. Deus volta a falar com Abraão, num contexto em que ele já tinha tentado resolver as coisas do seu próprio modo. E sabe qual é o conceito que Deus usa? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. O que isso tem a ver? Tem a ver com o seguinte, que a concretização da promessa não tem a ver com as virtudes de Abraão, não tem a ver com a idade de Abraão, tem a ver com a identidade de quem Deus é. Deus é poderoso para cumprir a promessa, se vai cumprir no início, se vai cumprir no meio, se vai cumprir no fim, aí está na esfera da soberania dele. E agora, naquele momento que Abraão tem 99 anos, ele precisava ouvir uma verdade acerca de Deus. E Deus vem nessa revelação, então, progressiva e diz assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso, identidade. O nome de Deus tem a ver com a identidade de quem Ele é, dos seus atributos. Quando os nossos irmãos, então, estão apoiando a confiança, eles estão pensando nessa verdade de quem Deus é. Atrelado à segunda verdade, a obra que revela a capacidade de Deus. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Identidade e obra de Deus. Essas coisas se harmonizam, se casam. Elas não são e nem podem ser dissociadas. É porque Deus é quem Ele diz que é, que Ele fez o que fez e continua fazendo o que faz. Então ele vem e arremata a canção dizendo assim, Ele é o Criador do céu e da terra, revelando, portanto, mais do que capacidade, mas revelando, portanto, o poder de Deus. O poder de Deus. Porque a criação, ela revela a onipotência de Deus. Porque a criação, ela revela a sabedoria de Deus. Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, colocou cada coisa no seu lugar. E elas funcionam perfeitamente, mesmo depois da queda, quando a queda, então, o pecado afetou a criação de Deus. Aliás, diga-se de passagem, que isso que o coronavírus está fazendo, isso tem a ver com a desarmonia da criação, com aquilo que o pecado fez na criação de Deus. É por isso que há essa desordem. Mas a criação e a obra de Deus revela a sua sabedoria. A criação revela também a glória de Deus, a majestade de Deus. E esse Deus, portanto, é digno da nossa confiança. É por isso que os nossos irmãos terminam dizendo o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A nossa confiança, a confiança dos nossos irmãos,
estava em alguém que fez tudo do nada pelo poder da sua palavra. A confiança dos nossos irmãos estava no Deus que realizou esta obra estupenda, grandiosa, que deixa-nos boquiabertos diante da sua grandeza. É por isso que o salmista, no Salmo 8, ele dá uma espiada nos céus e olha os grandes luminares e chega a coisificar o homem, dizendo que é o homem. Ele não diz quem é o homem, ele diz que é o homem, ele coisifica o homem diante da grandeza da criação de Deus. E até que ele percebe e volta para a criação e entende que o homem, entretanto, foi criado um pouco menor do que Deus, porque só o homem, só o ser humano tem a imagem de Deus, ou é a imagem de Deus. O Senhor é poderoso para salvar o seu povo na história. O fez no passado, o faz no presente e o fará no futuro. Algumas aplicações, então, para a nossa vida, nessa noite. Primeira coisa, a música, você que canta, como aqueles que conduzem o povo de Deus no cântico congregacional, e você que canta como adorador do Senhor Deus, a música constitui um instrumento de ensino. Um instrumento didático, pedagógico, por meio do qual nós cantamos e verbalizamos e encorajamos uns aos outros, baseados no caráter de Deus, na pessoa de Deus e nos feitos extraordinários de Deus. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos irmãos estão rememorando e ajudando uns aos outros por meio do ensino, cantando essas verdades. Isso encoraja o povo de Deus diante dos perigos. Nós não falamos uns para os outros o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós sentimos. Nós falamos o que Deus falou, o que Deus fez, quem Deus é. E é isso que encoraja o povo de Deus diante dos perigos. Em segundo lugar, nunca se esqueça daquilo que o Senhor fez por você. Você precisa rememorar os feitos de Deus à luz da história da redenção, mas você também, com a experiência que você teve com Deus, você precisa lembrar-se do que Deus fez por você, porque isso fortalece a sua confiança nos dias maus. Sabe por quê? Porque você não caminhará também só com base no que o outro diz ter experimentado. Você pode dizer: eu também experimentei algo de Deus. Quem aqui não escutou o presbítero Expedito domingo passado, quando orava, quando falava do aniversário da IPG2, e ele falando que Deus abriu o coração dos seus filhos aqui, que Deus ajudou ele aqui, que Deus restaurou a vida dele aqui, que Deus mudou a sorte dele aqui. Ele teve e passou por uma experiência com o Deus pessoal. Você não pode se esquecer do que Deus fez por você. Você pode cantar e deve cantar a história da redenção, mas cante também e rememore também o que Deus fez por você. Em terceiro lugar, os perigos existem, irmãos, por toda parte. Alguns são maiores, alguns são mais extensos, alguns são mais amedrontadores, mas os perigos estão por toda parte. E o nosso inimigo, à luz do Novo Testamento, recebe o nome de serpente, recebe o nome de leão, ou as suas ações, ou o modo como ele fica a nos espreitar. Ele se porta como um leão. E sabe por que você não é devorado? E sabe por que, usando para essa metáfora da serpente, como uma sucuri, você não é enrolado pelo diabo? Porque o leão da tribo de Judá protege você, Jesus Cristo nosso Senhor. O diabo anda o tempo todo analisando você, tentando colocar armadilha para você, e você só não cai em muitas delas porque Deus te dá o livramento. Não é porque você é o sabichão, não é porque você é melhor do que os outros, você é míope, você sabia? Talvez não literalmente, como eu sou. Tantas vezes há redes no seu caminho. Às vezes, para um homem, quando então uma pessoa começa a flertá-lo,
às vezes uma mulher, às vezes uma moça, às vezes um jovem da igreja, e de repente Deus desbarata os planos do nosso inimigo para te dar livramento em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em quarto lugar, a nossa segurança depende exclusivamente daquele que decidiu caminhar ao nosso lado. O seu amor pela igreja é um amor eterno, é um amor incomparável. Nós precisamos, aliás, voltando à aplicação dessa realidade contemporânea, nós precisamos seguir os protocolos, as recomendações. Mas eu quero te dizer, eu quero que você entenda isso, que se o Senhor não estiver do teu lado, que se o Senhor não te guardar, nada pode proteger você neste mundo caído. Só que às vezes você começa a pensar que é o seu jeito, que é as suas manobras, que é os seus recursos, que é os meios, que são os instrumentos, quem protege você. Não são. Eles apenas são usados pela providência de Deus. Davi lançou a pedra na testa de Golias, mas a vitória foi de Deus. Ele foi em direção ao gigante, dizendo, em o nome do Senhor dos Exércitos. Mas às vezes, nós fazemos das nossas pedras os nossos ídolos, os nossos deuses, e pensamos e divinizamos os meios. Não dê vida aos meios, pensando que eles são os seus deuses. É Deus quem protege. Ah, se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Em quinto lugar, este salmo, ele é um desafio da palavra de Deus para mim e para você nessa oportunidade, nessa noite. A palavra de Deus vem para nos desafiar, para que nos desapeguemos dos meios. Eu volto a repetir nisso, porque a nossa geração tem colocado no lugar de Deus os meios, os instrumentos. E é por isso que numa situação dessa, ela fica perdida. Ela não estava acostumada a enfrentar os grandes embates da vida. É uma geração frágil, mas é uma geração que não compreendeu a necessidade de confiar em Deus. Aí Deus nos coloca num cenário desse para que você seja desafiado e volte a confiar nele, só nele. Somos chamados para nos apegarmos ao Senhor, para descansarmos no Senhor. O desafio do Senhor para mim e para você nessa noite é: voltemos-nos para o Senhor e façamos da confissão do salmista a nossa confissão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você a fazer um exercício de reconhecimento do feito de Deus na sua vida. A lembrar-se de quem você era, de como você estava, do que foi feito. Eu quero estimular você a botar nos seus lábios um louvor ao Senhor nosso Deus. Eu quero encorajar você a bendizer ao Senhor pelo que o Senhor fez por você. Eu quero desafiar a você, com base na palavra de Deus, a confiar doravante no Senhor. E a voltar para sua casa, e a iniciar essa semana com os seus olhos voltados para o Senhor. Faz o que você tem que fazer, que está na esfera da sua responsabilidade, mas não faz da sua responsabilidade o seu Deus. Descanse no Senhor. É Deus quem guarda você. É Deus quem é o seu socorro. É Deus quem vai adiante de você, e vai do lado de você, e vai acima de você, e na verdade vai dentro de você. Porque Ele habita em nós.